Paz do Senhor Jesus, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos meditar no versículo da Bíblia, que está lá no livro de Juízes, capítulo 4. Para quem conhece a Sagrada Escritura, é uma passagem bem conhecida, vai nos falar a respeito da juíza Débora. Então diz assim: naquele tempo governava Israel uma mulher, Débora, profetisa, mulher de Lapidote. E Débora se assentava debaixo de uma palmeira entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela para julgamento. Se nós lemos o comecinho do versículo desse capítulo, se nós lemos o começo do capítulo 4, nós vamos ver que diz assim: os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. Eude era um juiz em Israel. E o Senhor os vendeu na mão de Jabim, rei de Canaã, o qual reinou em Azor, e o capitão do seu exército se chamava Cícera, e o mesmo habitava em Arosete dos gentios. E os filhos de Israel então clamaram ao Senhor, porque este Cícera tinha 900 carros de ferro e tinha afligido grandemente os filhos de Israel por 20 anos. Então essa era a situação do povo, meus amados irmãos. O povo de Deus estava ali, dominado por este povo aqui, tá? Que era o povo de Canaã. E este homem que governava o povo, que era o capitão do exército, tinha 900 carros. Imagina, um homem bem preparado para a guerra, bem preparado para a batalha, meus irmãos. E a Bíblia nos conta que neste tempo Deus levanta uma mulher. Imagine só, meus amados irmãos, eu quero que vocês pensem comigo. Naquela época, as mulheres eram muito diferentes das mulheres de hoje, meus irmãos. As mulheres não tinham expressão, não tinham voz ativa e muito menos voz de comando, muito menos autoridade sobre qualquer coisa, tá? As mulheres serviam para o quê? Para gerarem filhos, cuidarem dos seus maridos e ficarem ali caladinha, obedecendo aos seus maridos, ajudando os seus maridos nesse sentido de serem esposas. Era somente isso, tá? Então imagine uma mulher, tá, sendo levantada como a Bíblia diz aqui, ó, governava como uma governante sobre um povo, tá? Então, naquela época, Deus encontrou essa mulher. Agora, pensa comigo, meus amados irmãos. Por que será que Deus encontrou essa mulher? Ela foi a única mulher. Por que será que Deus escolheu essa mulher? Ela foi a única juíza, tá? Israel teve 12 juízes. Se a gente contar com Samuel e Eli, foram 14 homens. E ela, uma mulher, tá? Uma mulher, única mulher, que ela foi juíza, profetisa e governava Israel, a Bíblia fala, meus amados irmãos, tá? Aí eu fiquei pensando, por que será que Deus levantou essa mulher? No contexto daquela época em que as mulheres eram totalmente, a cultura deles, meus irmãos, o lado cultural deles era totalmente diferente de hoje. Hoje em dia, a mulher, né, nem se compara ao que eram as mulheres antigamente, nem se compara, tá? Em termos de autonomia, em termos de pensamento, de ideias, em tempo de liderança, tá? Hoje em dia até alguns aceitam a possibilidade da mulher ser pastora, outros não aceitam. A Bíblia não fala claramente sobre isso. O que eu vejo, meus amados irmãos, e eu tenho direito a ter a minha opinião, né? Embora eu seja uma pessoa totalmente anônima, totalmente desconhecida, mas sou uma pessoa, sou um ser pensante, então penso eu que tenho direito a ter a minha opinião. O que eu penso sobre isso? Existem muitas mulheres capacitadas por Deus, mulheres dedicadas na oração, dedicadas no jejum, dedicadas no conhecimento da palavra, dedicadas na obediência da palavra, boas donas de casas que organizam, cuidam bem das suas casas, boas esposas, boas mães, mães amorosas, dedicadas,
tá? Esposas ajudadoras, esposas que sabem se colocar no seu lugar. Existem mulheres assim. Existem outras que não são, assim como existem muitos homens que têm também as suas qualidades, meus amados. Esposos fiéis, que amam as suas esposas, tá? Esposos que são provedor do seu lar, que cuidam da sua família, dos filhos da esposa, protegem eles, que é o papel do marido, tá? Então existem os dois lados. Como existe também o contrário, tá? Mulheres rixosas, briguentas, escandalosas, mulheres fofoqueiras, mentirosas, invejosas, ciumentas, enfim. Então, e como existe homens também, meus amados irmãos, violentos, falsos, hipócritas, traidores, mentirosos. Então existem pessoas e pessoas, existem homens e existem mulheres, bons e maus. E todas essas pessoas às vezes convivendo no mesmo lugar, na mesma sociedade, meus amados irmãos. E aqui Deus achou essa mulher, Deus viu essa mulher, Deus encontrou aqui qualidades nessa mulher, irmãos. Deus encontrou coragem, Deus encontrou dedicação nesta mulher. E acredito eu, meus amados irmãos, que essa história ficou registrada na Bíblia para exemplo nosso. Olha o que diz aqui o versículo 5, diz assim, ó. Débora se assentava debaixo da palmeira entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela para julgamento. Então, ela julgava, meus amados irmãos, debaixo de uma palmeira, tá? Diferente dos outros juízes, ela julgava debaixo de uma palmeira, e diz que eles vinham a ela para receber os seus conselhos. A Bíblia me fala que ela era profetisa. O que é uma profetisa? O que é um profeta? É que fala em nome de Deus, ele ouve a voz de Deus e transmite ao povo o recado de Deus. Então essa mulher tinha essas qualidades, meus amados irmãos. As pessoas olhavam nela e reconheciam o seu valor como mulher de Deus, como mulher que Deus falava através dela. Então eu achei lindo de ver isso aqui, de entender que para aquele tempo passado, para aquela cultura, isso foi um ato grandioso, meus irmãos. E Deus deixou registrado aqui para nós. Então, o que eu tiro para mim hoje, meus irmãos? Que Deus usa sim mulheres. Deus quer usar sim mulheres, independente se elas vão ser reconhecidas por homens ou não, independente se elas vão ter títulos ou não. Deus usa sim mulheres que se disponibilizem a ser usadas por Deus, meus irmãos. Deus pode usar sim mulheres em cargo de liderança, desde que ela não seja arrogante, desde que ela se coloque no seu lugar, tá? E desde que elas temam a Deus, desde que elas tenham a consciência que a quem mais é dado, mais é cobrado, meus irmãos. Então, hoje em dia a gente vê, como já falei, muitas mulheres dedicadas e muitas que não estão nem aí, muitas que não se importam, assim como também tem homens dedicados e muitos que também não se importam, né? Muitos que também têm título às vezes, mas não passaram pelo processo. Tem o título de liderança, mas não passaram pelo processo e não foram chamados por Deus. Já existem outras mulheres que não têm o título, mas passaram pelo processo e são aprovadas por Deus, mas não têm título, porque são mulheres. Então, meus amados irmãos, tudo isso Deus leva em consideração. Deus não vê como vê o homem, porque Deus sonda o coração de cada pessoa. Deus vê a intenção de cada pessoa. Qual é a intenção daquilo que nós estamos fazendo para Deus, daquilo que nós julgamos estar fazendo para Deus e que nós julgamos estar fazendo por pessoas? Qual é a nossa motivação? Qual é a nossa intenção, meus amados? Pare para pensar sobre isso. Qual era a motivação dessa mulher? A Bíblia diz que ela foi chamada por mãe de Israel. Por quê, meus irmãos? Porque ela se importava com aquele povo, porque ela amava aquele povo, porque ela zelava por aquele povo, porque ela queria cuidar daquele povo, porque ela queria ajudar aquele povo. Deus viu a intenção do coração daquela mulher e isso agradou a Deus. Então Deus busca isso em nós, Deus vê isso em nós. Qual é a nossa intenção? Qual é a nossa motivação, meus amados irmãos? Que nós possamos pensar sobre isso e aprender com essa mulher, independente se somos homens ou mulheres. Deus vê a intenção do nosso coração, amém? Deus te abençoe, beijo no coração.